Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos na terça-feira, 24 de setembro de 2024. Como vai? Vai bem? Torço, espero muito que você esteja bem. Aliás, mais do que isso, que você se mantenha bem. A gente vai fazer um esforço danado para levar informação e que essas informações possam servir a você para que o seu dia termine melhor, né? Termine melhor com o programa Opinião ao vivo mais uma vez aqui. Aliás, hoje, a propósito, né? Eu até comentei outro dia, até me dei uma desabafada aqui. Tem aqui a postos conosco para falarmos do Setembro Amarelo e outros assuntos mais, né? Dr. Alberto Carvalho de Almeida, psiquiatra. E vamos falar sobre o Setembro Amarelo, sim, e outras dicas, outras questões ligadas à área dele, né? Alberto Carvalho de Almeida, conhecido também como Alberto Lebrinha. Muita gente conhece como Alberto Lebrinha, né? Pela família propriamente, mas, enfim, esse é o tema principal, Setembro Amarelo, então você esteja bem à vontade para interagir conosco, caso queira. 999322529, vai aí o doutor Alberto aí no rodapé, 999322529. Mande a mensagem de texto aí, caso você tenha alguma dúvida, não é? Você que acompanha a gente tanto pelo canal 22, como também pela internet, pelo Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br, e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Lá é TV Pantanal 22 HD. Ok? Professor Lorenberg, boa noite. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Muito bem. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu reclamei esses dias que a chuva, que não aparece aqui, eu reclamei que choveu em Primavera do Leste. Mas São Pedro acho que está meio que economizando as coisas e não mandou. Custava mandar um pouquinho mais até Cuiabá. Ó, pessoal, vamos um pouquinho, estica lá, Cuiabá, dá o quê? 200 quilômetros. Não mandou. O que é 200 quilômetros para São Pedro, pensei eu, né? Uhum. Aí hoje o Lorenberg chega aqui falando que São Pedro ainda foi mais além. Ele mandou até Nossa Senhora do Livramento. Na região rural. Na zona rural. E não mandou. O que custava São Pedro? Olha só, menos de 70 quilômetros aqui, ó. Chegar até Cuiabá, dependendo do local da zona rural também. E aí a gente está aqui nesse fumaceira danada aí. Né? Não choveu lá? Choveu. E ele está de costa para Cuiabá, né? Ei, São Pedro. Sábado chove. Pois é, eu ouvi falar que sábado chove, né? E aí eu também, até falei, tem essa questão também do perigo da primeira chuva. Que tá tudo cheio de... Como é que é o nome dessas coisinhas que fica no ar? É, essas coisas. Advindo do carvão, das queimadas e tudo. Então, fique bem atento, tome muito cuidado com a pele, principalmente. Aí. A água que vai escorrer da terra e cair nos rios está bem suja. É, bem suja. Então, nada de tomar banho de chuva para comemorar, não, porque senão você vai acabar parando lá no... Nem Deus deixar. Mas, enfim, doutor Alberto Carvalho de Almeida, bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite, não é? Foi de primeira, porque a sua acessibilidade permitiu que o senhor entendesse a importância de um espaço como esse. Eu julgo que a informação, ela salva vidas e eu quero usar e abusar do seu conhecimento para que as pessoas que estão assistindo ao programa Opinião possam se valer dessas informações aí, como, por exemplo, Setembro Amarelo. Eu queria antes de, assim, só para dar pequena explicação, o Setembro Amarelo surgiu com a ideia de quebrar tabus, reduzir estigmas, estimular que as pessoas busquem buscam a oferta, né, de ajuda. Desde 2015, quando naquela ocasião, ocorreu a primeira edição, primeiro ano. E aí vem ano a ano acontecendo esse movimento que vem crescendo cada vez mais com pessoas
reconhecendo que falar sobre suicídio é fundamental. Mas exige cuidados, não é? Eu, por exemplo, tenho dificuldade de dar notícia de suicídio, né? Porque eu fico temendo que eu esteja estimulando, mostrando o caminho para alguém que esteja, de repente, depressivo, o faça também. Então, mas, enfim, eu queria que o senhor, na abordagem inicial aqui, falasse a respeito do Setembro Amarelo, a importância disso aqui, de estarmos comunicando, e depois vamos falar sobre os gatilhos também. Enfim, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, audiência. A Associação Brasileira de Psiquiatria criou essa campanha em 2015, através do nosso presidente, Antônio Geraldo, e acabou espalhando até pelo mundo, com o objetivo realmente de diminuir esse estigma e orientar o que se deve ser feito para possa diminuir os efeitos, o número de suicídio, orientar para o tratamento, né? Porque a pessoa que chega ao suicídio porque está sofrendo. 90 e tantos % estão doentes, ou algum transtorno de última hora pode acontecer, né? Então, há necessidade de se espalhar isso de um modo coerente, tranquilo, decente, como você falou, né? Tem que ter cuidado para dar notícia do suicídio, não pode fazer disso um alarde. Porque aí fica mostrando os passos que a pessoa fez para chegar lá. Quer dizer, não pode estar dando indícios disso, não está ensinando ninguém, né? Tanto que tem cidade que, em função do pedido do povo, de campanhas, que fizeram lá naquela ponte, por exemplo, entre Vitória e Vila Velha, criaram uma grade, porque lá era um local preferido do pessoal ir por lá. Fizeram uma grade grande para ajudar a barrar, né? Então, a necessidade de trabalhar esse tema, tirar um pouco do tabu da doença mental, que pode levar a isso, e fazer com que o povo fique atento, fique alerta, não só para ele mesmo, por ele, que ele começa a sentir alguma coisa, mas por quem está em volta dele, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, tá? Tem que estar atento a esses sinais que o outro está enviando e não quer falar porque fica inibido, doença mental não pode ter, só pode ter doença física. Isso que fica assim na cabeça do povo. Tem vergonha de falar que está com depressão, que está tomando remédio, que precisa cuidar, né? E não é só remédio, tem psicoterapia, tem um trabalho conjunto, né, de tratamento. Então, a importância de estar trazendo esse tema para a população, para ficar alerta, atenta, né, para poder encaminhar o tratamento. Porque tem, na minha avaliação de quem só noticia, ou mais noticia, e também pesquisa de vez em quando, é que tem muita gente que está realmente mais do que doente do ponto de vista psiquiátrico do que imagina. Às vezes ela nem acha que esteja, mas só o quadro depressivo, o jeito moribundo de estar, de se relacionar, não é? Aquilo já denuncia, né? E se você for usar a análise de um psiquiatra, de um profissional, você vai detectar que ela está realmente em quadro até, em alguns casos, avançados, né? Sim. De loucura até quase, né? Em termos de doença, o risco maior é a depressão, não é? E ela, no estágio final, pode dizer assim, estágio grave, o risco é o suicídio, que a pessoa fica totalmente sem saída. Ela não vê saída para a vida dela naquele momento. Ela está num túnel escuro, sem enxergar o fundo, que possa ter uma saída lá na frente, né? E aí é o perigo. Então, tem que evitar chegar a esse ponto. E às vezes a pessoa está no início ainda e não quer saber de tratamento, quer evitar, ou foge, né? E aí quando vai ver, complica lá na frente. Professor Lorenberg. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Nosso bate-papo aqui. Ganhamos todos com a presença do senhor. Na primeira resposta, o senhor falou de que mais de 90% dos que têm comportamentos suicidas está doente, ou estão doentes. E o senhor falou ao longo da resposta, falou em depressão, não falou a palavra, mas deu a entender da ansiedade, da síndrome do pânico. Por falar em ansiedade e síndrome do pânico, o senhor deu uma entrevista
para o site RD News, no dia 22 de junho de 2019, eu tirei 2 trechos, porque trata-se de ansiedade e síndrome do pânico. 2 trechos da fala do Senhor. A primeira delas, entre aspas, a ansiedade está presente em quase todas as patologias psiquiátricas. E aí, em relação à síndrome do pânico, o Senhor disse, as pessoas não têm nada, mas de repente começa a sentir mal-estar. O coração dispara, ela começa a suar frio e pensa que vai morrer. Há casos que podem ser tratados somente por meio da psicoterapia, mas há outros em que são necessários os medicamentos, como antidepressivos ou ansiolíticos, para conter ou controlar a ansiedade. E aí eu gostaria muito de ouvir o senhor um comentário sobre a ansiedade e o síndrome do pânico. E eu estava lendo também depoimentos simplesmente assustadores. Eu vi um depoimento de uma moça que estava dirigindo, de repente ela saiu do carro, abandonou o carro e saiu correndo. Por favor. A ansiedade, ela está presente no nosso dia a dia. O que vai determinar se é patologia é a intensidade dela. Quando ela passa num certo ponto que começa a trazer sofrimento, né? Porque a ansiedade, qualquer situação nova, né? Então, por exemplo, você vai receber seu neto que mora longe, você fica ansioso, esperando, né? Um primeiro encontro de um namoro, algo bom que vai sair, né? Um emprego novo. Então, é uma ansiedade normal. Agora, quando começa a passar do ponto, em função de problemas que a pessoa está vivendo, ou por vários problemas, ou por um só, então aí começa a patologia, né? Que é claro que a depressão começa com ansiedade, a esquizofrenia tem ansiedade, ela está presente em tudo. Então depende dessa intensidade dela que vai determinar a patologia e a necessidade de cuidado, né? Porque ela pode limitar a pessoa, não gosta de ambientes abertos, cheio de gente, passa mal, né? O lugar fechado também. Então, ela tem vários parâmetros, dependendo da pessoa, que estão incomodando. E a pessoa, às vezes, vai vivendo com isso, ele vai fazendo um mecanismo de evitação, né? Para eu ir lá no bar ou no restaurante com a família, eu me sinto mal, me dá ansiedade, então eu não vou. Então ele vai levando e não trata. Isso pode complicar depois, né? E o pânico ainda não tem assim uma definição dessa origem dele, porque, como você falou, de repente, para algumas pessoas ele aparece de repente. Vem aquela crise de taquicardia, suando frio, parece que vai morrer ou que vai ficar louco, aquela sensação horrível, corre para o pronto-socorro. Chega lá, ele é atendido, a pressão está boa, a respiração, aí acalma, faz uma medicação e passa. Então, vai para o cardiologista, faz todos os exames necessários e vê que está tudo bem, né? Só que essa crise, se ela começa a se repetir, ele começa também a evitar sair de casa. Não, se sai acompanhado com medo de passar mal e não ter quem cuide dele. Então isso pode levar a uma evitação, um enclausuramento, né? Eu já li de um caso, o rapaz ia para a faculdade e a mãe tinha que ficar no estacionamento do carro esperando ele, porque se ele soubesse que estava sozinho, desesperava. Isso quando começou a aparecer, né? Eu formei em 80, não era muito comum de ver isso. Depois, mais tarde, é que apareceu. Você falou antes da vida aqui entre nós, da vida na cidade, isso tudo ajuda, né? Porque você tem pressão que pode ser familiar, financeira, afetiva, sexual, segurança, polícia, alguma coisa que a pessoa, morte de alguém, isso eu já percebi em pacientes, que depois de algum tempo que ele perdeu um ente querido, ele começa a apresentar as crises. Esses são os principais gatilhos. Dentre esses todos aí, qual é o mais recente e que o senhor observa que tem... Respondeu as suas perguntas? Uhum. Que o senhor acha que tem sido avassalador, assim, que perdeu o controle já? Essa questão financeira, eu acho que ela... olha eu achando aqui, hein? Estou só achando por enquanto.
é sazonal, porque depende muito da circunstância em que o país está, se tem, o cara tem oportunidade, se está empregado, se está desempregado, se tem fartura em casa, se não tem, que aí, por consequência, ele deve menos, ele adquire mais, não é? Enfim, tem, por consequência, qualidade de vida melhor. Mas tem um que, entre esses gatilhos, que sobressai em relação aos outros? Difícil dizer, viu? Porque essa financeira é muito mais ligada à questão pessoal, de dívidas criadas, pessoal, né? Você já pensou dever para agiota? Uhum. Né? Banco cobrando, agora mesmo, naquele dia lá no Tribunal de Contas, que eu passei o dia, eu fiz a palestra. Eu lembro que o senhor esteve lá no Tribunal de Contas. Pois é. Uma pessoa me procurou porque a mãe tinha tentado suicídio, graças a Deus não morreu, porque estava com uma dívida enorme do banco, de mais de 200 mil, por causa de joguinho. Olha só. De joguinho, desses bet da vida, aí, que está demais, né? Então, e o banco, acho que agiu errado, porque se ela fazia empréstimo consignado, ele não podia passar, acho que de 30% do salário dela, né? Mas não, passou por cima e estava devendo 200 e tantos mil. A família agora vai ter que cuidar de resolver tudo isso. Então, às vezes aparece, de repente, uma situação. Outro que está pegando muito é droga, né? Também, né? Tá. Devido à sua autodependência, ela... E da situação que traz para a família, para todo mundo, para o trabalho da pessoa. Uhum. De estar dependente, aí chega um ponto que ele começa a cair a produção, começa a ser cobrado, né? Aí traz problema financeiro também, então é um liame. O senhor citou aí essa modalidade que ainda é legal e eu, por mim, tornaria, se eu tivesse o poder da caneta, eu a tornaria ilegal. Tenho no meu ciclo de amigos, gente que está viciada no tal do bet, desse acertar resultado de jogo. Está tendo um jogo lá, Flamengo e Corinthians. O cara sabe que o Flamengo vai ganhar, mas mesmo assim ele quer ganhar. Aí ele joga, tudo que ele tem, ele joga, viciado em jogar, porque ele sabe que ele pode ganhar ali, pode ganhar e tal. Aí ele vai jogando, vai se comprometendo. E quando o cara não tem muito de onde tirar, ele joga o que não deve, o que não tem, não é? E aí isso vira um vício doentio. Né? O vício por si só parece até redundância, né? Mas fica doentio a coisa ao ponto de... Eu também nunca peguei nenhum para jogar, não sei como é, mas não é só questão de esporte, não. Tá? Ah, não? Não, tem o tal do Tigrinho, esse mesmo que acho que é da Betano, que é uma tal de aviãozinho, que o aviãozinho vai subindo, a pessoa acha que vai conseguir, de repente, né, tem lá 800 e tantos mil para conseguir, mas conseguiu só 600 e tanto, ficou a dívida do resto. Olha só. Olha, é complicado, né? Mas realmente é um perigo, porque já ouvi relatos de gente que perdeu casa, perdeu tudo. Né? O cara acha que vai ganhar, né? Porque ele acha que tão perto agora. Né? E aí, quando se vê desesperado, não tem mais onde recorrer, suicídio vem na cabeça, a vergonha, né, de ter que enfrentar a família, trazer problemas, esse é um risco grande. Meu santo Cristo. Doutor, deixa eu ver aqui, eu vou ter que ir para o intervalo comercial, queria que o senhor usasse aí, rapidinho, vamos dar aos poucos, né, ao longo do programa, dicas, eu sei que é mais para o psicólogo do que para o psiquiatra, né, mas vamos supor que a gente a gente pode realmente fazer. Todos nós podemos estender a mão às pessoas. Dicas assim para como lidar com pessoas e como identificar alguém que possa estar precisando de ajuda. E essa ajuda pode ser um CVV humano aqui, instantâneo, sem ser o CVV que a gente está vendo agora há pouco aqui, estava o 188, que é o número do CVV, que o Boca colocou ali. Que você pode conversar. De repente eu posso ser um CVV humano, assim, instantâneo. Como umas dicas para as pessoas possam usar para evitar o pior? Realmente ouvir a pessoa. Né? A gente tem visto ultimamente de pesquisas dizendo que o quanto a amizade não é coleguismo, a amizade é importante para a pessoa poder viver mais. O encontro com os amigos antigos, né? Desde a infância, de escola e tudo, né? Então, isso
se você sente que a pessoa, que nem no próprio ambiente de trabalho, você conhece a pessoa, viu que ela mudou, que ela está cabisbaixa, que ela está evitando as pessoas, tenta aproximar, com cuidado, né? Estou aqui, quem foi? Posso ajudar? Porque tem a forma de chegar também, né? Por causa até da discriminação, você não pode chegar logo de repente e falar, você não está bem, vai logo procurar um psiquiatra. Não estou louco, sabe? Não quero remédio. Então tem que aproximar para a pessoa sentir que você quer ajudar, mas não pode forçar, para ver se ela se abre, né? Para poder ver onde que está vindo o problema, se tem de repente algum problema incomodando ela. Às vezes é a própria depressão que apareceu na vida dela, que não esperava, né? Não tem problema nenhum, mas está depressivo. E aí começa a entrar, a afundar e começa a pensar que a saída é morrer. Então o ombro amigo, realmente amigo, ou membro de familiares, ajuda muito, sem pressão. Né? Porque infelizmente o que aparece é assim, nossa, você está tão bem, você não tem nada, larga a mão, dá a volta por cima, larga disso, sabe? Não é assim. Porque tem amigos e amigos, né? Tem aquele amigo que você brigou com a mulher em casa, uma briga feia lá, aí você chama, vai desabafar com o seu amigo, vamos para a zona, vamos para a casa das primas lá que a gente resolve isso. Isso não é amigo não, nego, você vai te afundar cada vez mais, viu? Então, isso que o doutor falou aqui é bem verdade. Há amigos e amigos. Tem que ir naquele que realmente vai entender tudo e vai saber conversar contigo, né? Inclusive na defensiva, não vai partindo, te julgando, te pré-julgando. Bom, o papo está muito bom. O Lorenberg tem uma série de outras perguntas para fazer, e eu também. A gente vai fazê-las após o intervalo comercial. A gente vai com o intervalo comercial, a gente volta num instante só. Ok, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Quero mandar um beijão para Luzia Freitas. A Luzia fez aniversário, que dia que foi? Foi ontem, né? E ontem eu acabei esquecendo, rapaz, de mandar um abraço para ela aqui. Ela me cobrou, porque eu havia prometido. Eu estou parecendo político, né? Não cumpro as coisas aí. Aí eu acabei esquecendo. Perdão, Luzia. Mas olha, receba os meus cumprimentos aqui, honestos e recheados aí de muito amor e luz. Que você possa, aquela data que foi ontem, que ela se repita assim, ó, por muitas e 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 muitas outras ocasiões, e que em cada uma delas você esteja sempre assim, saudável, feliz, alegre e com Deus no coração, viu? Parabéns pela sua existência, pela passagem do seu aniversário. O Gazeta Digital, dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br, tem o seguinte em destaque aí: em sessão realizada na tarde desta terça-feira, dia 23, os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá, eles aprovaram a abertura de uma comissão processante contra o vereador Paulo Henrique, do MDB, que foi preso na sexta-feira, dia 20, durante a Operação Publicare, que é um desdobramento da Operação Ragnatela. Na ocasião, os vereadores se queixaram dos colegas que os criticaram e os acusaram de morosidade nesse processo. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar já estava analisando o pedido de abertura de comissão processante contra Paulo Henrique logo após a primeira fase da operação deflagrada em junho. Segundo os membros lá da comissão, o processo é complexo, necessitavam aí de prazo para lê-lo e também para dar tempo caso houvesse novos fatos, como acabou acontecendo aí. Os vereadores, nesse caso aqui, o vereador Cássio Coelho, por exemplo, do PSB, ele iniciou pontuando que tudo tem um prazo e não se pode atropelar as coisas. Afirmou que a comissão
ele afirmou então que a comissão ela é imparcial e não foi criada para prejudicar nenhum colega parlamentar, mas sim para apurar os fatos. Então, a gente aguarda os desdobramentos dessa comissão processante aí, que reta final, eleições, vixe, vai dar o que falar, não é? A gente volta aqui, dá um clique aí, ó, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Nós estamos recebendo aqui, nesta noite, aqui, o médico psiquiatra Dr. Alberto Carvalho de Almeida. Eu sei que o senhor também faz parte de uma comissão lá do Conselho Federal de Medicina e também da Associação Brasileira, é isso? Eu queria que o senhor, eu não marquei aqui, só para atualizar aqui. Sou membro da Câmara Técnica de Psiquiatria e de Medicina do Trabalho do Conselho Federal de Medicina e da Comissão de Ética da Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso, exatamente. É que eu fui conselheiro aqui de Mato Grosso e federal por 30 anos. Perfeito. Orenberg. Eu tenho uns dados aqui. Eu gostaria muito de um comentário do senhor, porque quando eu estava lendo esses dados, me causou muita preocupação. Veja, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa e morte. Depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Entre 2016, e aqui no caso do Brasil, entre 2016 a 2021, um aumento de 49,3% de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil, e de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando a 1,33 por cada 100 mil. E aí, diante desses números, aliás, tem um outro dado aqui, 17% da população brasileira pensaram em algum momento em tirar a própria vida. É assustador. Ou eu estou exagerando nas minhas observações? A pesquisa diz isso, né? Desse número alto. Eu acredito que tem a ver, no caso dos jovens, um tanto de desagregação familiar, não é? De desatenção, quer dizer, os pais trabalham, os filhos ficam mais soltos, com muito mais incentivo externo do que interno, não é? É celular, é outras coisas, encontro. Na escola, de repente, o bullying, né? As diferenças, o tratamento lá. Então leva, tanto é que a gente vê nos Estados Unidos, às vezes, não só o suicídio, como sair matando os outros, né? Então, a vida que a gente está tendo, quer dizer, que a família tem que ter muito cuidado como criar o jovem, como orientar e perceber o que está acontecendo. Okay? Porque não é só dar bem material, não é? Dar o tênis, o celular, favorecer. Tem que estar atento, tem que estar cuidando deles. Né? Eu moro perto de um buffet, e o meu funcionário que chega no sábado de madrugada em casa, que ele quer lavar o carro cedo, ele passa em frente ao buffet e está lá, dia de festa, um monte de garotos e garotas, bêbados, brincando com o carro, em velocidade, sentado na porta, sabe? Então, é uma preocupação grande se os pais não estiverem acompanhando. Então, favorece esse descontrole. E aí, casos de pais separados, brigas entre eles que não se afinam, o filho fica dividido, não sabe para que lado vai. Né? Então, esse desencontro, do meu ponto de vista, favorece muito todo esse desespero do garoto ou da garota. E aí entra também que, muitas vezes, a tentativa dos jovens, principalmente mulheres, é em função de problema emocional, namoro, que eles exacerbam o fato de gostar de alguém, não deu certo,
Então entram em crise e naquele desespero se machucam ou tentam. Na verdade, é muito mais uma tentativa, um pedido de socorro do que querer morrer, né? Mas expressa nisso. Então, já é um começo e isso tem que ficar atento para o desenvolvimento dessa pessoa, como é que vai ser, né? Precisa de buscar um tratamento para saber trabalhar essa perda que houve, essa situação que pode estar ligado, não é só a perda afetiva de namoro, mas a perda dos pais, do pai que foi embora, ou da mãe, da separação, que de repente casou com outro, traz um conflito grande na família, fazendo o jovem sofrer. Pois é. Então tá, vou ter que ir ali dar um recado, lembrando que o CVV é 188, tá? Daqui a pouquinho a gente coloca mais uma vez aí, mas antes, aí ó, tá 188, CVV. Quer conversar com alguém, quer desabafar? Não tem ninguém ao seu redor? Ligue aí, isso funciona, não é? 188, vai ter sempre alguém lá para conversar com você. E você vai poder desabafar, vai falar o que você quiser, a pessoa vai ouvir. Funciona, isso eu sei que funciona, não é? Ou procure sempre alguém por perto aí, alguém de confiança, não vai, nem eu falei o caso lá, brigou com a mulher, vai procurar um amigo para te levar para casa das primas, que não vai adiantar, não é? Não é assim que resolve. Antes de ir para o intervalo comercial, ó, tem um recado muito importante para você da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acompanhe. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso tem um recado muito importante para você. Faltam poucos dias para as eleições. Neste período, é comum que alguns candidatos tentem comprar o seu voto. Para isso, eles oferecem de tudo: comida, gasolina, óculos, dentadura e, em alguns casos, até dinheiro. Tudo isso parece inofensivo, mas o custo é alto. E quando você escolhe um candidato por causa de um dente bem legal, depois não dá para reclamar que falta vaga no hospital. Exerça o seu poder enquanto eleitor e escolha bem. Além disso, é sempre bom lembrar que comprar ou vender voto é crime. Então já sabe, o voto é seu. Não venda nem troque. Assembleia Legislativa do Mato Grosso, perto de você, para a mudança acontecer. De volta aqui com o programa Opinião, estamos entrevistando aqui nesta noite o médico psiquiatra Dr. Alberto Carvalho de Almeida. Ficou alguma coisa pendente para o bloco anterior? Não. Vou pedir para o Lorenberg, vamos correr agora, para aproveitar bem, porque com esse negócio de propaganda eleitoral aí, a gente perde tempo, né? Eu estou com 7 minutos de programa cravados, Lorenberg. Eu vou aproveitar uma palestra que o senhor fez no Tribunal de Contas do Estado no dia 19, aliás, uma palestra magna, cujo título é Saúde Mental, um olhar para o cuidado integrativo. E pedir ao senhor o seguinte: qual é a avaliação que o senhor faz sobre as iniciativas do governo do Estado, políticas públicas no combate, na questão da saúde pública? Da saúde mental, melhor dizendo, desculpa. Saúde mental. Na verdade, a saúde mental ela é mais municipal, o cuidado. Tá? O governador, a gente foi apelar para o governador em função de ter, porque verbas para os municípios. Não é? Eu sei, eu leio suas colunas, eu sei também o quanto o município é prejudicado nesse país em função de que ele recebe do federal e do estadual. Então, o governo estadual vinha repassando muito pouco. Para um prefeito abrir um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, para dar atenção, né? Tem que ter psiquiatra, psicólogo, enfermeira, assistente social, toda uma equipe. Ele precisa ter dinheiro. E estava tendo muito pouco. Então, com isso, houve um aumento substancial agora, para que, você vê, ainda tem 15, mais ou menos, municípios que não tem nenhum CAPS, que era para ter. Então, esse programa avançando, essa comissão, vai aparecer mais coisas para ser feita, claro, né? Porque é natural. Mas vai permitir que se possa, então, contratar pessoas, porque não é uma especialidade de equipamentos, de raio-x, nada disso. É contratar pessoas, tem que ter equipe técnicas e medicamentos.
basicamente. Né? Você já resolve, segura muito de ter atenção. O programa de saúde da família, poder fazer visita na casa daquele bairro, saber que tem alguém lá que não está bem, lá orientar a família para o tratamento, ele encaminhar o tratamento e ter sequência desse tratamento. Então, a ideia de ter acompanhamento dessa comissão, desse serviço, para que os prefeitos, ainda mais agora, vai entrar prefeitos novos, toda vez que mobilizem para montar os CAPs, porque se não tiver decisão de gestor, não vai para frente. Okay. Né? Doutor, o senhor tem noção de quantas pessoas, eu vi um número, eu não vou nem arriscar dizê-lo aqui, mas que a cada não sei quanto tempo, quantas pessoas cometem suicídios no mundo, e no Brasil também tinha algo nesse sentido. O senhor tem esses números? Eu procurei agora. Mas ainda que não sejam exatos, né? Mas é bastante. Mas que não sejam longínquos também demais. Mais ou menos assim, como é que está isso? No Brasil, vamos pegar Brasil. Infelizmente, eu vou ficar te devendo essa. Números, eu até pesquisei na hora de sair lá de casa. Mas ela é alarmante? É alarmante, sim, porque... E além disso, tem muita coisa que não é notificado como suicídio, porque a pessoa tenta, não morre na hora, vai para o hospital, fica lá e acaba complicando e morrendo, aí às vezes a causa da morte sai de outro jeito. Eu vou ajudar o senhor, até ajudar o amigo telespectador. Mundial, 700 mil suicídios. E no Brasil, no mundo todo... Por ano? 700 mil suicídios. E no Brasil... São 14 mil casos por ano. Ou seja, dá uma média de 38 casos por dia. Eu tinha esse número, eu estava com medo de dizê-lo. Ainda bem que o Lorenberg pesquisou ali e confirmou. Esse número alarmante, 38 pessoas por dia no país, mais de uma por hora, assim, nossa, é uma coisa absurda. E muito por falta de tratamento. Porque os remédios que tem na saúde pública, na rede pública, são remédios, a maior parte é remédio antigo, não tem quase remédios novos, mais novos, e mais caros. Né? E outra coisa, uma depressão grave, que a pessoa está muito prostrada, que está, o tratamento mais eficiente em geral e rápido é a eletroconvulsoterapia, o famoso eletrochoque, que o pessoal assusta, mas é o que sai mais rápido e sem ainda causar problema. Né? Agora, tem que ter estrutura para isso, que você tem que ter um ambiente hospitalar, anestesista junto, tá? Para fazer. É rapidinho, em poucas aplicações a pessoa já melhora. Aquele risco que eu falei da medicação fazer efeito, aí a pessoa que estava prostrada no leito, que sente força para levantar e executar o ato, você diminui com isso. Doutor, eu vou ter que encerrar o programa, mas antes eu queria que o senhor falasse da comissão. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem uma comissão lá. O deputado Avalone, Carlos Avalone, está na dianteira dessa comissão. E o senhor também, aliás, eu ouvi o Avalone também falando sobre isso lá no Tribunal de Contas. Eu queria que o senhor falasse sobre essa comissão aí em exato 1 minuto. A comissão levantou os dados da saúde mental, de atendimento, o que é que tem de atendimento, o que é que precisaria para melhorar o atendimento. E aí um galho financeiro, pessoal, tudo isso foi levantado, fez um cálculo mais ou menos de quanto ia precisar, de mais ou menos 20 milhões por ano. Não é um valor alto. Tá? Então, esse primeiro passo foi dado, já começou, alguns municípios estão recebendo valores maiores, porque agora o Estado, em vez de passar 2 mil, por exemplo, passa 15 mil ou mais. Opa! Tá? E aí o município entra com uma parte, o Estado com outra e o federal com outra. E abre o seu CAPS, que ele não tem, cabe... CAPS 1, 2, 3, CAPSI, que é de infância e adolescência. Perfeito. Doutor, obrigado por ter vindo aqui. Nós conversamos aqui com o médico psiquiatra, doutor Alberto Carvalho de Almeida. Obrigado de verdade. Foi bastante esclarecedor esse bate-papo aqui. Nós vamos perturbar o senhor mais vezes aí para a gente prosear mais sobre o assunto. A Associação Brasileira de Psiquiatria, a Associação Mato Grossense de Psiquiatria, agradece esse espaço também. A gente que agradece. E você também vai ficar sempre abastecido de informações como essas. A gente vai estar sempre acompanhando para que você possa ter mais informações a respeito disso. E olha, 188 CVV, está tristonho, está triste, está precisando de CVV. Isso funciona, ou procure um amigo, mas nada de pensar besteira, viu? A vida vale a pena e muito. Lorenberg. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui a presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil,
aqui de Mato Grosso, Gisela Cardoso, às 7h30 da noite. Muito assunto importante com a presidente da Ordem aqui no estado. Não perca, a presidente da OAB aqui no Opinião, amanhã às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.